Olá, mamães, eu sou Hélida Assis, diretamente da Mega Gestante Bebê. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Antônio Carlos Oliveira e ele que vai falar um pouco mais sobre parto humanizado. Doutor, o que a gente deve entender em relação ao parto humanizado? O parto humanizado é aquele que atende a mulher no momento mais importante da vida da mulher. O momento do seu trabalho de parto, o momento do seu parto. Humanizado por quê? Porque a gente respeita a mulher, porque naquele momento a mulher é dona daquela situação, mas ela precisa de ajuda. Ela precisa de externar seus sentimentos e ser entendida. Então, o máximo de respeito em qualquer relação médico-paciente sempre é importante. Imagina uma situação dessa de que ela mais anseia na vida dela, ser mãe. Respeito e amor são os cognomes, digamos assim, do parto humanizado. E o parto humanizado sempre existiu. Isso vai depender de uma vontade entre um relacionamento bom entre a equipe médica e a paciente, a gestante no caso. Esse é o parto normal humanizado que todos queremos. Respeito e amor durante o trabalho de parto. E eu estou vendo aqui que o senhor já tem 45 anos dedicado à medicina, né? E é um dos pioneiros na introdução do parto em posição de cócoras aqui no Rio de Janeiro. Conta um pouquinho mais para as mamães que estão nos assistindo. Eu me formei em 1971 na antiga Faculdade da Praia Vermelha. Por sinal, agora, hoje é dia 10 de dezembro de 2016, e no dia 15 de dezembro eu estou completando 45 anos. 45 anos de uma profissão que eu adoro, que me realizo plenamente. E a obstetrícia foi realmente, desde o terceiro ano de medicina, que eu estou enquadrado. Então, na verdade, eu tenho quase 50 anos de prática obstétrica, querendo aprender sempre, querendo ajudar sempre. Eu comecei a fazer obstetrícia na Casa da Mãe Pobre, aqui no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, sempre atendendo gestantes carentes. E depois que me formei também, fui para uma maternidade agora SUS, né? Naquela época chamava-se NAMPS, maternidade Praça 15. E lá eu tive a felicidade de seguir as duas grandes vertentes da obstetrícia moderna, que foi a metodologia tecnológica, com a cardiotocografia, que acompanha o batimento do coração do neném, a ultrassonografia despontando também, e nos anos 80, como eu falei, a filosofia do nascer sorrindo de Le Boyer e do parto humanizado. Então, eu achei que a posição de cócoras era a posição mais lógica. Evidentemente, nem todos os partos poderão ser assim, mas a grande maioria deverá ser. Essa é a posição que deve ser iniciado o trabalho de parto e possivelmente, por mais das vezes, concretizado o parto. Então, a minha história, eu acho uma história bonita, porque é a história da obstetrícia no Rio de Janeiro, da moderna obstetrícia do Rio de Janeiro. Sim. E quais são os benefícios dessa posição no trabalho de parto e durante o parto? Os benefícios da posição de cócoras, seja no trabalho de parto, em que o colo vai dilatar, ele é claro, porque no meu tempo de estudante, e ainda hoje se vê nas maternidades, as gestantes ficam deitadas, e muitas vezes fazem até suas necessidades fisiológicas deitadas, o que é completamente incompreensível do ponto de vista fisiológico. Negativo para os batimentos cardíacos fetais, negativo para a postura da mulher. Então tem que ser dada liberdade durante o trabalho de parto. Andar, deambular, sentar, deitar, por que não? Tomar banho, usar uma banheira se houver necessidade. Enfim, ser livre durante o trabalho de parto. E se postar muitas vezes amparada, mas verticalizada. E da expulsão, imaginem como deve ser diferente um trabalho de parto, um período expulsivo, a paciente deitada com a sua bacia, a sua coluna horizontalizada e o neném só tendo como força a contração uterina. Quando ela fica de cócora, a verticalização impõe maior pressão. Então, o trabalho de parto diminui em tempo e o parto, a expulsão também é melhor. Claro que há casos e casos, mas essa é a regra que deve ser seguida em geral. Muito bem. E durante a gestação e o pré-natal, qual seria a sua metodologia? Bem, na realidade, a humanização do parto começa quando a mulher se descobre grávida. Faz o seu primeiro teste de farmácia, faz o seu primeiro teste de sangue no beta-HCG e vai no consultório, que de preferência devia ter um aparelho de ultrassom para ver o seu embriãozinho,
que vai ser o seu filho. Eu acho que a minha experiência com o pré-natal, fazendo repetidamente ultrassonografias, mesmo que sejam mais do que as necessárias que a obstetrícia moderna diz, mas como ela é inócua, ela faz para cada pessoa e dá uma ideia da embriogênese, um relacionamento da gestante com o seu ser, que já existe, porque o seu embrião e o seu feto estão dentro dela, ela sente a energia, sente o movimento, sente tudo, mas ela vai também ver. Isso dá um alívio, uma relação muito importante de mãe embrião, mãe feto, mãe neném depois. E, aliado a isso, durante as consultas pré-natais, eu acho fundamental, principalmente no início da gravidez, não medicalizar a paciente com substâncias químicas que possam lesar esse embrião, esse ser tão diminuto e tão sensível. Aí eu advogo a homeopatia, que nos sintomas subjetivos da paciente, nos sintomas próprios da gravidez, como náuseas e vômitos. Enfim, claro que nós não vamos deixar de usar a alopatia e mesmo até a cirurgia, se houver necessidade. Mas a tônica é primum non nocere, primeiro não agredir. E a homeopatia tem o seu lugar no pré-natal, como tem na medicina de modo geral. Muito obrigada, doutor. E se as mamães quiserem mais informações, como elas devem proceder? Eu acho que no meu site www.partonormalhumanizado.com.br tem muita coisa. Eu me coloco à disposição para qualquer tipo de dúvida, de orientação. O importante é que você tenha, seja o parto que for, que você seja respeitada e que, no final de tudo, seu neném esteja em casa, maravilhoso, seja pelo parto normal humanizado ou, por que não, numa cesariana humanizada. E o que eu digo que é uma cesariana humanizada? É aquela que a mulher tentou ter o seu neném através de um parto humanizado, mas por um problema qualquer, por um sofrimento fetal ou por um sofrimento até materno, houve por vezes fazer-se uma cesariana. Essa cesariana tem que ser humanizada, ou seja, o neném tem que sair, como no parto normal, do ventre materno e ir para a mama, mamar, tem colostro ali, tem alimento, tem relação relação gestante-neném, imediata. E isso sim é importante, o pai junto e os três agora se amando e constituindo uma família. Uma mãe, um pai e um filho. E que em casa a família perpetua. Esse é o parto normal humanizado. É aquele que dá respeito e condição à mulher de ter sua prole. Muito obrigada, doutor. Mamães, não se esqueçam de curtir, compartilhar e nos seguir nas nossas redes sociais. Obrigada e até o próximo vídeo.